Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 3? Eu quero ler esse texto tão importante da palavra. Atos, capítulo de número 3. Eu quero ler com você. Eu não sei se você acompanhou a palavra pela manhã, mas eu queria compartilhar ela com você aqui agora. Atos, capítulo de número 3. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, nós estamos na conferência Coisas Maiores. Nós estamos no 5º dia dessa conferência. Você tem recebido aqui porções da palavra que tem como objetivo te ativar para de fato acessar essas coisas maiores prometidas por Deus. No domingo passado, eu trouxe uma palavra conceitual para explicar à igreja por que dessa expressão coisas maiores. Por que nós falamos tanto sobre isso? Por que a conferência tem esse nome? Por que a nossa igreja se move debaixo desses termos de uma forma tão intensa? Quem foi que criou isso? Fomos nós que inventamos. E o que eu trouxe com muita clareza para a igreja é que viver coisas maiores não é pensamento positivo, não é uma palavra motivacional, não é um discurso legal para te motivar e te fazer se sentir bem. Não, coisas maiores é uma promessa de Jesus. Em João 14:12 ele disse: se vocês crerem em mim, aqueles que crerem em mim, viverão coisas maiores do que essas que eu fiz. É uma promessa dele. E eu fui muito direto a respeito disso. Eu também disse que possui coisas maiores aqueles que as conquistam pela fé, que têm uma atitude de fé. O que eu quero dizer é que existem crentes, discípulos de Jesus, gente de verdade, que leva o evangelho a sério, mas que não está vivendo coisas maiores, porque parou no estágio da fé para a salvação, parou ali, não avançou, não está trabalhando para possuir pela fé as promessas prometidas pela palavra. Eu queria que você entendesse que a fé para a salvação é o primeiro passo na caminhada cristã. Mas depois desse primeiro passo, nós temos muitos outros passos, muitas outras promessas para alcançar, muitos outros projetos e propósitos para serem cumpridos. E todos esses projetos, promessas e propósitos são alcançados pela fé. É necessário crer, é necessário se mover, para que então nós possamos acessar esse lugar de coisas maiores em Deus. Uma terceira verdade que eu trouxe domingo passado é que essas coisas maiores que acontecem não tem como objetivo engrandecer ou exaltar o homem, ou glorificar o homem. Não, essas coisas maiores visam glorificar a Deus, exaltar o nome dEle, mostrar que Ele é um Deus real, relacional, poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse é o objetivo. Por exemplo, uma pessoa ser curada de enfermidades através de uma oração é algo que glorifica a Deus, sim ou não? É algo impossível acontecendo. Uma sentença determinada na justiça,
mas depois de um tempo de jejum e oração, essa sentença de forma milagrosa é alterada, é algo sobrenatural, sim ou não? Isso glorifica a Deus. Uma pessoa que é liberta de um vício, é liberta de um domínio do mal, uma pessoa que por uma oração, por uma atitude de fé de alguém que em amor se moveu, é algo grande ou não é? Pessoas limitadas se tornarem homens que alvoroçaram o mundo e deixaram reis, autoridades, pessoas de importância de queixo caído, com a sabedoria com a qual viviam as suas vidas, é algo que glorifica a Deus ou não? Claro que é. Só pode ter sido Deus. As coisas maiores glorificam a Deus e também confirmam a nossa condição de discípulos, porque a Bíblia diz que aqueles que creem nele seriam acompanhados por sinais, milagres, maravilhas, coisas maiores. Então, quando eu vivo coisas maiores, isso atesta a minha condição de discípulo de Cristo. Tem alguém me entendendo, gente? Mas eu terminei o sermão domingo passado dizendo que essas coisas maiores só são possíveis quando o Espírito Santo, que é aquele que capacita a igreja para viver as promessas e a vontade de Deus, tem papel central na nossa vida, nos capacitando para viver uma vida cristã vitoriosa, vitória sobre o pecado, milagres, glorificação do nome de Deus. Eu não posso ignorar a obra do Espírito Santo, eu não posso ignorar o protagonismo que o Espírito Santo tem na história da igreja. Na verdade, ele é o grande capacitador para que a igreja viva essas coisas maiores. E eu encerrei a palavra de domingo passado dizendo que Jesus havia liberado uma promessa de que ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo. Então nós chegamos em Atos, e em Atos a promessa de coisas maiores começa a se cumprir. No capítulo 1 eles estão em Jerusalém e recebem uma ordem de Jesus. Ele diz: olha, fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e assim vocês viverão coisas maiores. E eles ficaram em torno de 10 dias em Jerusalém. Então nós chegamos no capítulo 2, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Haviam 120 homens reunidos no cenáculo em oração, e mais milhares de homens chegando para a festa de Pentecostes. E o texto conta que de repente eles ouviram o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E aquele som como um vento impetuoso que encheu toda a casa se tornou agora o que parecia como línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre aqueles homens. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O mais impressionante disso tudo é que haviam pelo menos 16 nacionalidades presentes naquela festa, e cada um daqueles homens de nações diferentes escutaram a pregação do Evangelho na sua própria língua materna. Algo impressionante, algo sobrenatural. E para concluir, o homem que negou Jesus agora se tornou o principal pregador daquele dia. E através da vida dele, 3.000 pessoas se renderam a Jesus no primeiro culto da igreja na história. Louvado seja o nome do Senhor. 3.000 conversões, algo impressionante, coisas maiores. Um avivamento provocado pelo Espírito Santo através de homens comuns. A promessa de viver coisas maiores começou a se cumprir. Eu sei que se fosse Jesus fazendo, nós diríamos assim: era Jesus, mas era Jesus fazendo através de homens comuns, limitados como eu e você, coisas maiores, impressionantes. E a partir daí, o livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, se tornou o livro das coisas maiores. E nós vemos coisas impressionantes acontecendo a cada capítulo. Homens capacitados pelo Espírito Santo realizando coisas extraordinárias. Na verdade, esse livro mostra o que pode acontecer na vida de alguém que abre espaço para que o Espírito Santo lidere a sua vida. E então nós chegamos no capítulo 3, que nós acabamos de ler. E o texto conta que Pedro e João, depois do dia de Pentecostes, foram ao templo para orar às 3 horas da tarde.
E quando eles estão chegando e passando pela Porta Formosa, eles encontram um homem aleijado de nascença. E aquele homem era colocado naquela porta do templo todos os dias, para que ele pudesse pedir esmolas. Ele vivia de esmolas. Era o que acontecia todos os dias na vida daquele homem. O texto não conta, mas é uma certeza de que muitas pessoas passaram por aquele homem naquele dia. Inclusive entraram no templo. Talvez o dirigente do culto de oração. Talvez o líder do louvor. Talvez a líder do Ministério Kids. Talvez o líder da recepção. Eles passaram ali. Talvez tenham dado R$10, R$15, um pão com mortadela. Deram uma esmola, mas estavam focados nos seus compromissos, nas suas responsabilidades ministeriais. Eles não estavam entendendo que o Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja. Isso significava que situações impossíveis para os homens agora haviam se tornado possíveis. Eles poderiam mudar a realidade daquele homem. Sabe quando a gente está tão focado no que nós temos que fazer, que nós esquecemos que Deus nos chamou para viver coisas maiores? Que nós esquecemos que nós podemos orar e o enfermo ser curado, e uma pessoa ser liberta de um vício, e uma pessoa ser transformada? Nós esquecemos. De repente, nessa semana, com tanta coisa que você fez, você nem pôde parar para pegar o telefone e ligar para alguém e convidar para o culto do amigo. E amigos seus que poderiam estar aqui sendo transformados pelo poder do Evangelho, não estão aqui, porque faltou um convite, faltou uma ligação, faltou um zelo, faltou um cuidado. E muitas vezes nós estamos tão voltados para tanta coisa que nós temos que fazer, que nós não temos sensibilidade para perceber que talvez o que Deus queira fazer hoje é ver você orando por alguém e essa pessoa sendo curada. E essa pessoa sendo liberta, transformada. É uma verdade. Mas aqueles homens, Pedro e João, tiveram uma atitude diferente. Eles olharam para aquele homem, e mesmo tendo compromisso dentro do templo, eles disseram: nós estamos percebendo que Deus quer fazer algo maior. Então eles olham para ele e dizem: olha para a gente, nós não temos prata nem ouro. Eu sei que você está imaginando que a gente vai dar um dinheiro forte para você, mas nós não temos prata nem ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E sabe o que aconteceu? Ninguém sabe qual foi o louvor tocado no templo naquele dia. Ninguém sabe quem foi o líder da roda de intercessão naquele dia. Ninguém sabe quem foi que organizou o ministério de recepção do templo. Mas todo mundo sabe que através de um homem aleijado de nascença, foi curado, o nome do Senhor foi glorificado, e 2 homens viveram coisas maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém sabe quem estava escalado naquele dia, só sabe que um milagre aconteceu. Sabe o que é isso? Coisas maiores na vida de um homem comum. E sabe o que é melhor de tudo isso que eu estou falando? É que o mesmo Deus que capacitou eles para viver daquela forma grandiosa naquele dia, é o Deus que está presente aqui e está te chamando para viver coisas maiores. A pergunta é: você crê? O que nós podemos aprender nesse texto sobre as coisas maiores prometidas por Jesus? Primeiro, eu aprendo nesse texto que as coisas maiores não substituem as coisas ordinárias. Você pode ler comigo o verso 1? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Queridos, esse versículo me ensina que as coisas maiores não substituem as coisas ordinárias. O texto conta que Pedro, o mesmo homem que recebeu o enchimento do Espírito Santo um capítulo antes, o mesmo homem que pregou e viu 3.000 vidas se rendendo a Jesus através da sua vida, o mesmo homem que viu línguas de fogo repousando sobre a sua vida e o enchendo de uma forma extraordinária, o mesmo homem que viveu tudo isso, sabe o que ele foi fazer naquele dia? Ele foi orar. Ele simplesmente foi orar. Ele simplesmente separou um tempo, às 3 da tarde, para orar. Por quê, pastor? Porque as coisas maiores não substituem as coisas ordinárias. Não é porque eu vivi numa celebração algo tão poderoso com Deus,
que eu não preciso mais cultivar hábitos simples, como orar, ler Bíblia, discipular, cuidar de pessoas, servir na igreja. Não é dessa forma. As coisas maiores não substituem as coisas ordinárias. O que ele viveu no dia de Pentecostes não roubou dele o entendimento de que as coisas maiores que ele viveu eram resultado das coisas ordinárias que ele vivia todos os dias. Dos pequenos atos, das ações simples. Ele não perdeu essa percepção. Ele entendeu que o ordinário é que fundamentou o extraordinário. Pastor, o que é ordinário? Ordinário é o que é comum, é o que é habitual, é o que faz parte do cotidiano. E aqueles discípulos que receberam o Espírito Santo viveram por 3 anos realidades ordinárias. Eles começaram crendo em Jesus e decidindo segui-lo. Aqueles homens foram discipulados por Jesus. Eles serviram em tarefas menores. O homem que pregou e 3.000 vidas se converteram e que curou um aleijado de nascença, em outros momentos, estava arrumando a mesa da ceia. Tarefas menores. Estava escalado numa função simples, na celebração da igreja de Jesus, do meio do povo que acompanhava Jesus. Eles aprenderam a orar com Jesus, eles exerciam a disciplina da leitura da palavra diariamente, buscavam a Deus, foram obedientes. Quando Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha, eles ficaram 10 dias orando, simplesmente orando, sem nenhuma manifestação. E porque eles valorizaram as coisas ordinárias, prepararam o caminho para que coisas extraordinárias acontecessem. Sabe por quê? Porque as coisas maiores não substituem as coisas ordinárias. Eles entenderam que as coisas maiores são pavimentadas pelas coisas ordinárias. Pastor, por que você está falando isso? A minha pergunta é, de que serve nós sermos poderosamente usados por Deus, se nós não temos um relacionamento de intimidade com Ele? Se nós não estamos próximos dEle todos os dias, vivendo a vida que Ele tem para cada um de nós? Se nós não temos um estilo de vida relacional com Deus, do que adianta nós vivermos em meio a milagres e sermos poderosamente usados por Deus, se nós nem tratamos a nossa esposa devidamente? Se nós não tratamos o nosso marido da forma que ele deve ser tratado? Se não tratamos os nossos filhos devidamente, os nossos pais devidamente? De que adianta ser poderosamente usado por Deus, se fora dessa atmosfera aqui, eu não sou a mesma pessoa? Não vale de nada. Eu queria que você entendesse que o nosso Deus é glorificado no ordinário e também é glorificado no extraordinário. O nosso Deus é adorado no ordinário e também é adorado no extraordinário. E nós precisamos entender isso. O próprio Jesus viveu desse jeito, porque ele não vivia de eventos extraordinários em eventos extraordinários. Em muitos momentos, ele se retirava para quê? Para orar. E simplesmente estar com o Pai e buscar a presença dele. Olha o que diz em Lucas 5,15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Imagina, multidões chegando até ele e dizendo, fala para a multidão esperar, porque eu preciso passar um tempo na presença do Pai. É maravilhoso estar no meio da multidão, não é? Mas maravilhoso mesmo é estar na presença do Pai, irmão. É poder falar com Ele, é poder abrir o seu coração para Ele, é poder se rasgar na presença dEle, é poder buscá-lo de todo o coração. É maravilhoso. Mas sabe qual é o problema de algumas pessoas? Se tornaram reféns do extraordinário. Se tornaram reféns do sobrenatural. Se não houver nenhuma manifestação sensorial, visível de Deus, não conseguem perceber a presença dEle. Para que eu creia que Deus está presente, eu preciso sentir, eu preciso ver algo. Algumas pessoas se tornaram reféns do sobrenatural. Se nada sobrenatural acontecer no ambiente, é porque Deus não está lá. Quantas pessoas que vivem dessa forma, buscando as sensações,
ao invés de serem tomadas por convicções. Eu queria que você entendesse, de acordo com o que Paulo fala aos Coríntios, que nós não vivemos do que vemos, mas nós vivemos do que cremos. Deus está nesse lugar, mesmo que você não sinta. O mais importante não é se você está sentindo Jesus, é se você crê na palavra que diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ele está presente nesse lugar, irmão. Ele está nesse lugar, independente das sensações, mas é sobre convicções. Mas o problema é que hoje nós temos os adoradores do sobrenatural. Adoram as manifestações, mas não adoram ao Deus das manifestações. E querem sentir, e querem perceber, mas não conseguem entender. Queridos, isso é tão real que muitos transformaram o Espírito Santo em um promotor de eventos. Estão em busca de pirotecnia, de grandes eventos, de grandes manifestações, supervalorizam os dons extraordinários e ignoram as atitudes ordinárias. Querido, eu queria que você entendesse que se nós não temos hábitos ordinários que representam e manifestam a nossa fé, as experiências extraordinárias são uma perda de tempo para a gente. Se você depende de estar num ambiente de manifestação sobrenatural para perceber Deus, você precisa alinhar alguma coisa na sua vida. Porque a nossa fé não é sensorial. A nossa fé é uma firme certeza, uma firme convicção. Esteja eu sentindo algo ou não, gostando do que eu estou sentindo ou não, esteja a porta fechada ou aberta, tenha Deus me dado um sim ou não, tenha eu prosperado ou retrocedido, não importa, Deus está ali, Ele me ama, Ele está no controle de todas as coisas e todas elas cooperam para o meu bem. Sabe o que é isso? É fé. O nome disso é fé. Sabe, queridos, nós não podemos supervalorizar os dons e esquecer das atitudes ordinárias. Nós precisamos de hábitos ordinários, ler a Bíblia todos os dias, orar diariamente, ser discipulado, desfrutar verdadeiramente da comunhão da igreja, estar em célula, evangelizar, cuidar da nossa família, ser um bom profissional, ser um bom cidadão, ser alguém que realmente reflete a Cristo em tudo que faz. O que eu queria que você entendesse é que você não faz coisas espirituais apenas quando está aqui. Você faz coisas espirituais em tudo que você faz no seu dia. Espiritual é levantar suas mãos e adorar agora. Espiritual também é chegar cedo no trabalho amanhã. Espiritual também é perdoar essa pessoa que precisa ser perdoada. Espiritual também é ser justo nos seus negócios. Espiritual também é respeitar as regras do condomínio que a gente mora, respeitar as leis da nossa nação. Isso é ser espiritual. E nós estamos achando que o espiritual é apenas louvor, oração, Bíblia. Não, tudo que nós fazemos é espiritual. Repita uma coisa comigo, tudo é espiritual. Você não se torna alguém espiritual aqui dentro, você é um ser espiritual todos os dias. Não adianta ser espiritual domingo e segunda-feira não ser mais. Eu entro aqui e visto a minha roupa de espiritual, né? E eu uso os termos espirituais. Mas amanhã eu tiro a roupa da espiritualidade e eu vivo o que me dá vontade de viver. Não é assim que funciona. Não existe essa dualidade. E nós precisamos entender isso. Pastor, mas a Bíblia não diz que os sinais, milagres e maravilhas hão de acompanhar os que crerem? A Bíblia diz isso sim, que os sinais irão acompanhar. Não diz que os sinais irão liderar. Tem gente sendo liderada pelos sinais, enquanto a Bíblia diz que nós temos que ser liderados pelo Espírito Santo. Ele que tem que governar a nossa vida, no dia que tiver sinal e no dia que não tiver. Você lembra de Simão, o mago, que está no livro de Atos também? Ele era um mago, usava magia para enganar as pessoas. E aí chegam apóstolos na cidade que começam a realizar coisas grandiosas pelo poder do Espírito Santo, e ele fica preocupado, porque agora tem gente fazendo coisas que ele não consegue fazer. Então ele chega para os apóstolos e pergunta assim, vem cá, quanto que custa para eu comprar o poder do Espírito Santo? Ele queria o poder do Espírito Santo sem conversão, sem ter vida com Deus. Sabe qual é o problema de muita gente hoje?
estão em busca de poder, estão em busca do sobrenatural, estão em busca das manifestações, mas não estão em busca de se arrepender, de mudar de vida e de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Muitas vezes essa é a nossa realidade. Nós não mudamos de vida. Tem gente que quer ver o poder de Deus, mas não quer ter compromisso com Ele. Então, querido, entenda uma coisa. Se nós dependermos do sobrenatural para adorar a Deus e para manifestar a nossa fé, isso será perigoso demais. A nossa fé será instável, mas a verdadeira adoração e a verdadeira fé se manifestam na constância. Eu estou com Deus, eu creio nele, eu tenho compromisso com ele, no dia bom, no dia mau, no dia da enfermidade, no dia da cura. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, e se fechar, ele continua sendo Deus. Ele é o meu Deus, aleluia! Ele é o meu Deus, todos os dias. Eu vivo do que creio e não do que vejo. Sabe, queridos, quantas pessoas que se movem em dons impressionantes, mas não conseguem se lembrar a última vez que ganharam alguém para Jesus? Que espiritualidade é essa, em que se torna normal eu ignorar que tem pessoas indo para o inferno e simplesmente desfrutar da presença de Deus? Isso não é normal. Isso não é normal. O normal é nós sermos comprometidos em ganhar pessoas para Cristo. Que espiritualidade é essa que ignora a salvação das pessoas? Como é que alguém pode ser conhecido como o irmão tocha na igreja, mas no trabalho é conhecido como preguiçoso? Como é que pode ser conhecido como um baita líder na igreja, mas fora dela é conhecido como o cara que pega emprestado, não paga ninguém, enrola as pessoas, faz uns negócios aí atravancados, a coisa complicada? Que espiritualidade é essa que se manifesta no prédio da igreja, mas não se manifesta fora da igreja? Isso é assustador. Isso não é ser espiritual. Quantos que supervalorizam os dons e esquecem o fruto? Preste atenção numa coisa. O Espírito Santo concede sim dons espirituais para a igreja. Novas línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, fé, profecia, operação de milagres, discernimento de espíritos. Todos esses e outros são dons manifestacionais que estão presentes na igreja. Nós cremos e buscamos isso tudo. Mas a Bíblia também diz que o fruto, o resultado do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe qual é o problema? Muita gente está focada nos dons e está esquecendo do fruto, mas a Bíblia diz que a evidência de que Cristo está em mim é o fruto. Eu preciso ser uma pessoa cheia de paz, cheia de amor, cheia de bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Que o Senhor nos batize com cada elemento desse nessa noite, em nome de Jesus. Porque é isso que nós precisamos, em nome de Jesus. Isso é tão sério. Eu queria que você entendesse que o nosso Deus é glorificado quando o enfermo é curado pela nossa oração, mas também é glorificado quando nós decidimos perdoar alguém que nos ofendeu. O nosso Deus é glorificado, sim, quando nos dá uma palavra de conhecimento que nos capacita a revelar algo sobre a vida de alguém, mas Ele também é glorificado quando, diante de um ano muito difícil, nós permanecemos firmes em Deus, confiantes no Senhor. Muitas vezes, o que vai glorificar a Deus não é uma revelação poderosa que você recebeu, mas o que vai glorificar a Deus é a tua atitude de mansidão num ambiente que está todo mundo atacando um ao outro, mas você é manso, você é humilde de coração, e você consegue tornar aquele ambiente que estava em guerra em um ambiente de paz, só porque você está ali. Quem é que está entendendo, gente? É por aí, coisas ordinárias, coisas ordinárias. Não negligencie o ordinário. Eu lembro que um dia Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. E ele disse, olha, vocês vão sair em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão tocar em serpentes, mesmo que vocês bebam veneno, não vai acontecer mal nenhum. E eles foram. E sabe o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, viveram coisas grandiosas. Então eles voltaram até Jesus e disseram,
o que o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu. Nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Eles estavam vibrando. Sabe o que Jesus disse em Lucas 10, 20? Olha o que ele disse: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Ah, irmãos, o maior alvo do cristão é Cristo e não o sobrenatural. Você entendeu aí? Segundo, eu aprendo nesse texto que apesar das coisas maiores não substituírem as coisas ordinárias, nós não podemos ser reféns das coisas ordinárias. Olha o que diz os versos 6 a 8. Leia comigo. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Queridos, agora eu queria falar do outro lado da moeda, porque o texto conta que Pedro e João tiveram a oportunidade de ir além do ordinário. Eles chegam na porta formosa, que era a porta daquele templo, e eles veem aquele homem aleijado. E eles veem as pessoas passando, entregando uma esmola, entregando um lanche, entregando alguma coisa. De repente alguém até disse assim: olha, Deus te abençoe aí. E eles sentem de Deus que eles poderiam fazer algo maior. Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo. Eles tinham acabado de ver coisas impressionantes acontecendo. E eles entraram num contexto em que eles deveriam tomar uma decisão. Será que nós vamos fazer o que todo mundo faz? Ou será que nós vamos provocar algo maior? Muita gente passou aqui e não fez nada. Sabe qual foi a decisão que eles tomaram? Eles decidiram ir além do ordinário. Eles chegaram para aquele homem e disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar agora. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem foi curado. Eles disseram: olha, para de viver de esmolas, Deus tem algo maior para você. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós seres humanos tendemos aos extremos o tempo inteiro. Por um lado, estão aqueles que são reféns do sobrenatural, reféns do extraordinário, só vivem buscando curas, sinais, milagres e maravilhas, que obviamente são reais, são uma realidade do Evangelho, mas não são o Evangelho em sua totalidade. Por outro lado, está o grupo focado no ordinário, e é aquele grupo que foca apenas nas disciplinas ordinárias, foca apenas na oração, na leitura da palavra, no serviço cristão, em ter um bom testemunho. E queridos, tudo isso é muito bom, mas isso também é apenas uma parte do Evangelho. Jesus não morreu por nós apenas para vivermos com atitudes ordinárias, mas existem coisas maiores para nós vivermos. E era isso que Pedro e João estavam vivendo. E eu queria que você, que está ouvindo essa palavra, prestasse atenção não apenas no que eu estou falando, mas prestasse atenção no que a Bíblia mostra o tempo inteiro. No Antigo Testamento, os profetas viveram coisas sobrenaturais. Jesus, nos Evangelhos, provocou coisas sobrenaturais. Os apóstolos da igreja do primeiro século viveram em meio a eventos sobrenaturais. E a minha pergunta é: será que Deus só fez naquele tempo e não faz mais agora? Ou será que o problema é que nós estamos aceitando uma vida em que eu oro e ninguém é curado, em que eu prego e ninguém se rende a Jesus, em que eu convido alguém para a igreja e ninguém vai, em que quando o diabo decreta algo na minha vida, ele acaba prevalecendo? Será que somos nós que nos acostumamos a viver algo menor do que Deus tem para a gente? É a pergunta que nós temos que fazer agora. Será que é essa a nossa realidade? Sabe o que eu percebo nos profetas, em Jesus e nos apóstolos? Eles eram equilibrados. Eles viviam o ordinário e viviam o extraordinário. Da mesma forma que eles viviam discipulado, ensino, evangelismo, serviço cristão, eles também viviam curas, milagres, libertações. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é você? Você
é refém do ordinário? Você é refém do extraordinário? Ou você é alguém que está vulnerável para que o Senhor faça o que quiser, no momento que quiser, do jeito que quiser? Nós temos que fazer essa leitura hoje. Sabe, tem gente que tem acesso ao sobrenatural, que está vivendo de esmolas. Tem crente que aceitou como normal orar e nunca vê um enfermo sendo curado. Que aceitou como normal orar, se dedicar e não ver pessoas se rendendo a Jesus. Pessoas que estão aceitando como normal que na hora que a coisa apertar eu chamo o pastor, porque o pastor resolve. Irmão, o Espírito Santo não desceu sobre o pastor e desceu sobre a igreja. Você é a igreja, então a autoridade e o poder do Espírito Santo estão sobre você. Você não tem que chamar o pastor, você tem que requisitar a autoridade que Deus te deu. E ter ousadia, e exercer a sua fé, e fazer a sua parte. Sabe, queridos, sabe qual é um outro problema do crente hoje? São os alvos espirituais que o crente tem. Por exemplo, quem aqui começou esse ano com um alvo de ganhar mais do que ganhava no início? Levanta a mão aí. Teve gente que não começou não? Então se não está ganhando, a culpa é tua mesmo. Tá bom? Todo mundo. Quem aqui começou o ano querendo trocar de carro, querendo uma viagem legal, querendo ser promovido no trabalho, querendo morar num lugar melhor? Muitas pessoas, é ou não é verdade? É um fato, nada de errado nisso, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te perguntar, quais foram os alvos espirituais que você traçou para o seu ano? Sabe qual é o problema do crente hoje? Até os alvos espirituais são alvos pequenos demais. Tem crente que começa o ano e diz: ah, Senhor, meu alvo esse ano é ser dizimista fiel. Ah, Senhor, meu alvo esse ano é casar com a minha namorada sem ter transado antes, fora do casamento. Ah, Senhor, o meu alvo é vencer a pornografia, a masturbação, é não me envolver em fraude financeira. Irmão, eu sei que tudo isso são alvos necessários, mas isso é pequeno demais, irmãos. São alvos baixos demais, alvos acessíveis demais. Nós estamos mirando baixo demais. Olha o que o autor de Hebreus diz em Hebreus 6. Olha o que ele diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: chega de leitinho, está na hora de alimento sólido. Irmão, ser santo é o básico do cristianismo. Não ser refém da pornografia, da masturbação, cuidar do seu namoro para ter um casamento abençoado, ser um dizimista fiel, isso é o básico, irmãos. É protocolo, é básico, é simples demais. O que já deu, que esse texto está dizendo, é que já deu de uma vida cristã, em que a dúvida do crente é, quando abre caixinha de pergunta no Instagram, é assim: vem cá, pastor, beber é pecado? Vem cá, pastor, fazer tatuagem é errado? Vem cá, pastor, dízimo é do bruto ou do líquido? Irmãos, nós temos que deixar os ensinos elementares e avançar para a maturidade. Nós precisamos romper, precisamos crescer. A vida cristã não é apenas sobre ser dizimista, sobre resistir à fornicação, sobre não cometer fraude financeira. A vida cristã é sobre sinais, milagres, maravilhas, poder de Deus, coisas maiores. Nós temos que aumentar os nossos alvos. Sabe qual é o problema do alvo pequeno? Quando a gente alcança algo pequeno demais. E quando não alcança, nem o que é pequeno a gente alcança. Deus quer coisa maior para você, irmão. E não é em 2025 não, é agora. É a partir de hoje. Mas você tem que aumentar os seus sonhos, os seus alvos. Por quê, pastor? Porque coisas maiores é uma promessa de Jesus. Aquele homem curou um aleijado de nascença. Se você ler os outros capítulos de Atos, eu queria te encorajar a fazer isso nesse mês, você vai perceber coisas maiores acontecendo o tempo inteiro, coisas impressionantes. Se você chegar lá no capítulo 12, você vai encontrar esse Pedro que curou esse homem preso, acorrentado a soldados romanos.
E o texto conta que enquanto ele estava preso, o que a igreja fez? Contratou o melhor advogado do Império Romano? Foi isso? Poderia até ter feito, problema nenhum. Sabe o que a igreja fez? Se reuniu para orar. Mas a igreja não fez uma oração, Senhor, se der, resolve aí. A igreja se reuniu e permaneceu em oração. E enquanto a igreja orava na casa, sabe o que aconteceu na prisão? Deus mandou um anjo. E aquele anjo acordou Pedro que dormia no meio dos soldados. Ele foi levando Pedro sala por sala da prisão, até o lado de fora sem ninguém ver. Ele foi liberto através do poder da oração da igreja. Sabe qual é o nosso problema? Nós podemos pagar os melhores advogados. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos as melhores conexões. Nós temos experiência. Sabe, nós temos contatos. Nós sempre conhecemos alguém que conhece alguém que conhece alguém. E isso não está resolvendo a nossa vida. Sabe por quê? Porque você conhece o Todo-Poderoso, o Deus do Universo. E você não está acessando o poder que Ele tem para a sua vida. E você não está buscando. Ah, queridos, isso é tão importante. Algo maior. Eu lembro também que o mesmo Pedro, em Atos, o texto vai dizer que a sombra de Pedro curava enfermos. Olha que coisa impressionante. No capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, olha o que acontece lá no versículo 12. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Lenços e aventais, Paulo, um homem comum. A minha pergunta é, será que isso era somente para os apóstolos? Qual era a diferença? Eles iam além do ordinário, irmão. Eles não se prenderam a uma estrutura denominacional, aos seus dogmas, aos seus usos, não. Eles eram vulneráveis à ação do Espírito Santo. E olha o que diz nos versos 18 em diante, do capítulo 19 de Atos. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. O que ele está dizendo é que as pessoas que estavam ouvindo a pregação do Evangelho iam em praça pública e confessavam os pecados na frente de todo mundo. Eu roubei dinheiro, eu matei uma pessoa, eu menti para o meu marido, eu torço para um time aí preto e vermelho. Tudo que é pecado estava confessando, irmão. Confessava tudo. Impressionante, impressionante. E olha o texto continuando. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniu os seus livros e os queimou publicamente. Irmãos, grande número de gente envolvida com ocultismo, magia negra, macumbaria, coisa pesada. Enquanto eles ouviam o Evangelho, sabe o que eles fizeram com os livros que doutrinavam a fé deles? Eles pegaram esses livros e queimaram em praça pública, dizendo, nós vamos queimar todo ponto de contato com o pecado, porque agora o Evangelho da cruz nos alcançou. Nós somos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e às vezes, algumas pessoas ficam acuadas diante de batalhas espirituais. O mesmo Deus que libertou pessoas presas ao ocultismo lá em Éfeso, é o Deus que te empodera hoje para ser um libertador dessa cidade, um libertador da tua casa, da tua família, para mudar a realidade da tua empresa, do lugar que você mora. E querido, isso tudo que eu citei aqui aconteceu através da vida de Paulo. Você sabe quem era Paulo? Perseguidor de cristãos. Ele odiava crente, irmão. Só que um dia, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E por causa desse encontro com Jesus, ele foi transformado de tal forma que se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja. O encontro com Jesus muda a nossa vida por completo, irmão. E foi isso que aconteceu. Coisas maiores. O que você está achando que essa pessoa por quem você ora não vai se render a Jesus? Irmão, o que eu batizei de marido esse ano, que a esposa orou por anos. O que eu estou vendo de filho, de irmãs dessa igreja que diziam, pastor, ora pelo meu filho. Essa semana aí de inauguração, o que teve de filho que estava longe da igreja, voltando para a igreja, irmão? Poder de Deus, coisas maiores. E eu profetizo sobre a sua vida a mesma coisa. Sobre você a mesma coisa. Eu creio nisso. É o mesmo Deus. Em Marcos 16, Jesus diz, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. É uma promessa de Jesus, irmãos. Essa semana nós tivemos o Trazendo a Arca, aqui quarta-feira, e o Luiz Arcanjo contou que um dia eles estavam ministrando uma música e um ambiente de glória encheu o lugar, e aí duas mulheres correram para tentar subir em cima do palco, e aí os obreiros desesperados seguraram as mulheres, e elas estavam com a força assim, e ficaram segurando, tentando, elas queriam pegar o microfone, e ele tentando segurar, até que uma mulher disse assim: já que eu não posso no microfone, eu vou falar daqui mesmo. Sabe o que ela gritou em alta voz? Eu entrei nesse culto cega, e agora eu estou enxergando. Você não pode celebrar mais ao Senhor por isso não, irmão. Eu entrei cega, e agora eu estou enxergando coisas maiores. É o poder do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos liturgia demais, irmãos. Nós estamos presos demais a dogmas, usos e costumes. Mas eu queria te dizer que o que nos leva a viver de fato as coisas maiores que o Senhor tem para a nossa vida, não é se eu sou presbiteriano, se eu sou batista, se eu sou metodista, se eu sou assembleiano, se eu sou pentecostal ou neopentecostal. O que muda a minha vida é ser vulnerável para que o Espírito Santo, que sopra onde quer, sopre sobre a minha vida. E por isso eu queria que você entendesse que a atitude não é refém do ordinário, não é refém do extraordinário. Nós somos reféns do Espírito Santo, e Ele sopra onde quer, e Ele está soprando nessa noite sobre quem quiser receber. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que o movimento ordinário do homem abre espaço para o movimento extraordinário de Deus. Olha o que diz o verso 7. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Irmãos, aquele milagre espetacular aconteceu por causa de três coisas. Primeiro, alguém liberou uma palavra de fé. Segundo, além de ter liberado aquela palavra de fé, o texto diz que Pedro estendeu a sua mão para segurar o homem e ajudá-lo a se levantar. Mas a coisa mais poderosa que aconteceu naquele dia foi que, além de ter ouvido a palavra de fé e ter visto um apóstolo de Cristo estendendo as suas mãos, aquele homem decidiu crer nessa palavra e se levantou. Sabe por quê? Porque o movimento ordinário do homem abre espaço para o movimento extraordinário de Deus. O que eu quero dizer, querido, é que tem coisa que não aconteceu na sua vida ainda, e não é porque Deus não quer fazer, é porque você não se mexeu para que Ele faça. É porque você não saiu do lugar que Ele te disse para sair. É porque você não entrou no lugar que Ele te disse para entrar. É porque você não permitiu que certos pensamentos que você sabe que não são aprovados por Deus saíssem da sua mente. É que você tem cultivado sentimentos que têm te levado para um caminho distante da fé e para um caminho dominado pelas emoções. É porque você ainda não fez as renúncias que Deus te disse para fazer. É porque você ainda não deu os passos que Deus te disse para dar. É o que eu posso dizer para você. Talvez seja essa a realidade. Deus deu uma oportunidade para que aquele homem se levantasse. Ele deu uma oportunidade para que aquele homem fosse curado. Mas por algum motivo, muitas pessoas que tiveram essa oportunidade ainda não foram, mas ele foi. Queridos, o tempo inteiro nós vemos que o extraordinário de Deus sempre está associado ao ordinário do homem. Nós fomos para o tanque de Betesda, estivemos lá ano passado, na nossa viagem a Jerusalém, e vimos mais uma vez aquele relato que aconteceu em João 5, em que um homem que era paralítico há 38 anos, ia para aquele tanque todos os dias, acreditando numa crença de que ele seria curado. Mas o texto conta que Jesus entrou lá e chegou e disse: vem cá, você quer ser curado? E ele começou a dar um monte de justificativa dizendo: eu até queria, mas sempre alguém entra no tanque antes de mim. Sempre alguém consegue chegar lá e ser curado e eu não consigo. Sempre alguém, ninguém me leva até lá. E aí Jesus olha para ele e fala: olha aqui,
Eu não estou perguntando o que terceiros fizeram ou não fizeram por você. O que eu estou dizendo é, você quer ser curado? Você quer se mover no que aconteceu ou que não aconteceu? Ou você quer se mover debaixo da minha palavra? Eu estou aqui, então levanta, pega a tua maca e começa a andar. Tem muita gente esperando movimento de terceiros para algo acontecer na vida. E hoje o que Deus está dizendo é que quem tem que se movimentar é você. Se movimentar debaixo de uma palavra de Deus. Deus está te dizendo, levanta. Levanta e anda. Ah, pastor, eu queria que meu casamento fluísse. Deus está dizendo, então começa a fluir, faz a sua parte. Sabe, eu queria que meu filho tivesse um relacionamento melhor comigo. Ok, então começa a ter você um relacionamento melhor com ele. Começa a fazer o que está na sua mão. O movimento ordinário do homem abre espaço para o movimento extraordinário de Deus. Você quer alguns exemplos importantes? Tem gente que quer a bênção de Deus na sua casa, mas é juntado, não é casado. E a bênção do Senhor não vem sobre os juntados, vem sobre os casados. Quem aqui é casado? Olha que bênção maravilhosa, a bênção do Senhor sobre a nossa casa. A bênção é sobre os casados. Acerte a sua pendência com o Senhor. Quantas pessoas que pedem a bênção de Deus na sua vida financeira, mas nem cumprem a atitude ordinária de serem dizimistas fiéis e ofertantes. Não adianta, querido, são princípios. E se eu vivo o princípio, eu acesso a promessa. Mas se eu quebro princípios, o princípio que eu quebro me quebra. E eu não consigo acessar o que Deus tem para mim. É princípio, atitude ordinária. Ah, pastor, mas eu queria a restauração do meu casamento. Deus também quer, mas é você que tem que ir lá e pedir perdão para ela e decidir perdoar ele. Não adianta, é o movimento ordinário do homem que abre espaço para o extraordinário de Deus. De repente você tem pedido, Deus, multiplica o meu ministério, e Deus quer multiplicar o teu ministério, mas você não tem tido atitudes ordinárias, vida de oração, santificação sem a qual ninguém verá a Deus, discipulado profundo, visitando as pessoas, cuidando com zelo. Está faltando o ordinário. Quantos que dizem, olha, eu quero que Deus me promova na minha carreira, no meu emprego. Então começa você a fazer a sua parte, porque você tem que chegar às 7 horas, você chega às 7h30 todo dia. E quando te pede para ficar até mais tarde, você não pode. Para alcançar um resultado maior, o preço que você tem que pagar vai ter que ser maior, irmão. É assim. É o movimento ordinário do homem que abre espaço para o extraordinário de Deus. Quantas pessoas que pedem, Senhor, abençoa minha saúde, mas não se alimentam bem, são sedentários, não dão passos importantes para serem dados. O que eu quero dizer, irmão, é que talvez em algumas áreas da sua vida, 2024 ainda não tenha sido o ano que você sonhou. Mas se hoje você começar a fazer a sua parte e tomar uma posição, eu creio que na vida de muita gente, esse ano vai terminar bem diferente do que imagina. Você recebe isso aí? Amém? Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que as coisas maiores aproximam as pessoas das verdades da palavra. Olha o que diz os versos 8 a 10. Vamos ler? Para encerrar. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, em todo o ambiente em que a palavra é pregada, alguns manifestam fé e outros manifestam incredulidade. É assim em qualquer ambiente. E naquele dia não era diferente. Tinha gente ouvindo sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes, tinha gente ouvindo a pregação de Pedro, tinha gente que não acreditava no que ele estava falando não. Mas o texto diz que quando aquele aleijado foi curado, e as pessoas sabiam que era o mesmo que todos os dias estava na porta do templo, quando isso aconteceu, eles começaram a glorificar a Deus, ficaram perplexos e muito admirados. Não foram alguns, mas o texto diz que todos ficaram perplexos e muito admirados. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode até não crer no que eu estou falando aqui,
Você pode até ler a Bíblia e não acreditar, mas contra fatos não há argumentos. Aquele homem era aleijado de nascença, e por causa da palavra de um homem, no poder do Espírito Santo, ele foi imediatamente curado. Contra fatos não há argumentos. As coisas maiores aproximam as pessoas das verdades da palavra. Eu não vou ler aqui, mas nos versos 12 a 16, o texto conta que Pedro chega para eles e diz: por que vocês estão olhando para a gente aqui admirados? Não fomos nós que fizemos isso não. Mas sabe aquele Jesus que vocês crucificaram no madeiro? Deixa eu contar uma história para vocês. Quando chegou no terceiro dia, algumas irmãs nossas foram lá no túmulo para poder pegar o corpo dele. E quando chegaram lá, elas encontraram um anjo. E esse anjo fez uma pergunta para elas. Perguntaram assim: vem cá, vocês vieram fazer o que aqui? Elas disseram: viemos pegar o corpo. E eles fizeram uma segunda pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele ascendeu aos céus, o nome do Senhor foi glorificado e ele enviou o Espírito Santo, e quem nele crê recebe o Santo Espírito de Deus, e através disso coisas maiores podem acontecer. O que aconteceu com esse homem, se vocês quiserem, pode acontecer também na vida de vocês.